estão a ver quando abrem um pacote de bolachas, ou de biscoitos, ou o que quer que seja, tuque, que é salgado, tem açúcar. Quando abrem, começam a comer e não param. E acabam um pacote e, se for preciso, ainda vão buscar outro. Onde é que está a sensação de saciedade? Olá, meu nome é Nádia, eu sou reprogramadora mental. O Detox Mental é um projeto que eu criei para expandir a consciência. É esse o segredo da felicidade. Podes saber mais no site secrettobehappy.com. Espero lá por ti. Bem-vindos a mais um Detox Mental. Hoje ainda sobre a nutrição e hoje em particular sobre o açúcar. Ainda vou terminar aqui a questão das gorduras, porque no detox passado eu falei muito pouco sobre as gorduras, mas basicamente no da semana passada, vejam se não viram, eu falei acerca daquilo que era o maior vilão, a gordura ou o açúcar, e comecei por explicar ligeiramente a história que levou a substituir a que, em geral, no mundo, não em todos os países, mas sobretudo onde se industrializou, onde a comida está bastante mais industrializada e bastante mais processada, qual foi esta dinâmica de se substituir a gordura por açúcar, é aquela famosa expressão, não é? Trocou-se a nódoa por um buraco, completamente. Trocou-se mesmo a nódoa por um buraco. E, portanto, no detox da semana passada eu expliquei isso muito resumidamente. Expliquei que, mais ou menos por volta dos anos 80, começaram a ligar as doenças cardiovasculares, sobretudo ligado ao colesterol, não é? Portanto, as doenças causadas pelo colesterol, começaram a associar de uma forma errada, e eu não vou aqui repetir-me, portanto vejam no detox da semana passada, como no último detox, para quem está a ver no YouTube, começou a ser associado ao consumo de gordura, ao colesterol dos alimentos, e de facto houve esse erro. Isto não foi estudado, isto não foi cientificamente estudado, não foi estudado cientificamente, e portanto houve uma premissa que fez acreditar que o colesterol dos alimentos era o colesterol que nós temos nas nossas veias. E isto não é verdade, e daqui a nada também já vou explicar um bocadinho melhor porquê. Então o que é que aconteceu? Como eu expliquei na semana passada, o que aconteceu foi que os governos começaram a pedir para que fosse reduzido, aliás, a pedir, salvo seja, começou a haver regulação nesse sentido, no sentido da alimentação, começou a ser regulada, houve uma obrigação de diminuir a quantidade de gordura na comida, por ser associada a este tipo de problemas, e, portanto, quem fazia os alimentos, não é? Quer a indústria que confecciona os alimentos, quer mesmo os restaurantes, todos os responsáveis pela confecção dos alimentos passaram a substituir a gordura por sal e por açúcar. Claro que mesmo, e não sei se vocês já vão tendo alguma consciência, mas mesmo aquilo que não é doce, mesmo os alimentos que não têm doce, eles contêm uma pequena percentagem, pequena, que às vezes não é tão pequena assim, mas uma percentagem de açúcar, que é o chamado sugar point, que é o ponto de vício, o ponto que faz com que aquela comida fique ligeiramente mais saborosa, com mais sabor, e que faz com que nos vicie e que faz com que nós não consigamos parar de comer. Se vocês pegarem num pacote de batatas fritas, daquelas estilo camponês, se vocês forem ler os ingredientes, está lá açúcar, ok? Batatas fritas, vocês vão lá, vão encontrar açúcar em tudo, basicamente tudo o que é processado hoje em dia, mesmo que não seja doce, mesmo que seja salgado, tem lá açúcar para criar esse vício. Bem, então, a partir dessa altura, de facto, foi substituída grande parte da gordura por açúcar. Então, a parte engraçada era que, ok, tirámos a gordura porque as pessoas estavam a ficar com problemas, não é? Com doenças. Descobrimos que as pessoas têm doenças cardiovasculares, doenças coronárias. Vamos retirar a gordura sem fazer um estudo científico aprofundado para descobrir exatamente qual é que era a causa dessas doenças. Então passou-se a substituir os bifes por massa e arroz, muito menos carne, muito mais massa e arroz, substituiu-se a manteiga por margarinas, por óleos vegetais, os ovos que se comia de manhã, tira-se os ovos, mete-se cereais, esqueceu-se que os cereais que se colocam, estes cereais de pequeno almoço, não são cereais, aquilo é açúcar, basicamente é uma quantidade enorme de açúcar, são hidratos de carbono, mas com açúcar refinado.
enfim, várias coisas. O leite por leite magro, sumo de laranja, que eu também deixei na semana passada, atenção, cuidado com o sumo de laranja, por causa da frutose, e fez-se uma data dessas substituições. Problema. Bem, começam a passar os anos, isto foi por volta dos anos 70 e tal, 70, 80, e a verdade é que, ao fim de uns anos, nós começamos a ficar cada vez mais doentes. Ou seja, nessa altura substituiu-se a gordura por açúcar, por causa dos problemas coronários que começaram a aparecer, mas com esta substituição nós ficamos cada vez mais doentes. Eu estou a falar, evidentemente, da humanidade, não é? Então imaginem, aqui com números, eu fui pesquisar os números para vos poder dizer, nos Estados Unidos, o número de obesos subiu gradualmente até à década de 80, portanto, até à década de 80 foi subindo gradualmente e na década de 80 dispara completamente. Portanto, em 1950, apenas 12% dos americanos eram obesos. 12%, estão a ver os americanos hoje em dia. Em 1980 eram 15%, portanto houve a tal subida gradual. No ano 2000, 35% dos americanos são obesos. Vejam o quanto disparou. No Reino Unido, então foi brutal. Estão a ver aquele breakfast, o British breakfast, né? Aquele pequeno almoço inglês típico, bacon, ovos, portanto gordura, sobretudo gordura, os ovos colesterol, o bacon, portanto carne muito gorda, bacon frito normalmente, em banha muitas vezes, e este era o pequeno almoço típico. Quando os ingleses passaram a substituir este pequeno almoço típico por cereais, por pão branco, coisas deste género, que então sim tem muito mais açúcar, são hidratos de carbono simples, o número também aumentou. E, portanto, em 1980, no Reino Unido, os ingleses eram 6%. Nos 20 anos seguintes, triplicou. A percentagem triplicou. Hoje em dia, 2/3 dos britânicos são obesos ou estão acima do peso e o Reino Unido é, neste momento, o país mais gordo da Europa. O país, sim, da União Europeia. Diabetes também aumentou drasticamente nesses dois países. Bem, então começou-se a fazer foi-se começando a fazer esta relação. Pera lá que se calhar afinal não é da gordura. Só que esta relação não convém absolutamente nada à indústria do açúcar. E quando eu falo de indústria do açúcar, eu não estou a falar da Cical. Imaginem a Coca-Cola. Os refrigerantes, basicamente os gigantes, estão a ver os gigantes do açúcar. A Coca-Cola financia, eu não tenho noção porque eu não sei os números, eu acho que eles nem sequer estão disponíveis porque isto é assim um bocadinho encoberto, mas financia estudos para comprovar que o açúcar não faz mal. Vejam bem, portanto, há muitos estudos que estão subvertidos, estão assim camuflados para que não seja feita esta correlação. Então, portanto, cientistas completamente autónomos e que não estavam ligados a estes lobbies do açúcar começaram a fazer determinados estudos. Já falei de um cientista na semana passada, John Yudkin, que foi completamente desvalorizado pelo resto da comunidade científica, mas ele ainda antes destes números subirem, já ele dizia que o açúcar era um veneno. E, portanto, começou-se a explicar. Porquê? Porque eles foram estudar a forma como o nosso corpo processa o açúcar. Então, imaginem, o açúcar entra no nosso corpo, e é assim, quando eu falo de açúcar, estou a falar agora em todas as formas de açúcar. Ele entra no nosso corpo, ele é digerido, não no estômago, mas pelo intestino delgado, ele penetra no intestino delgado e depois ele é processado no fígado. O fígado processa o açúcar de uma determinada maneira, depois depende aqui de açúcar para açúcar, se estamos a falar de glicose ou se estamos a falar de frutose, que aí sim já vamos ter mais problemas, e o açúcar transforma-o em glicogénio, transforma o açúcar em glicogénio e armazena-o, portanto ele armazena-o em forma de glicogénio e é uma forma, ele transforma-se em gordura e fica armazenado em forma de gordura porque ele não é utilizado imediatamente, ou seja, o açúcar é uma forma de energia, tal como a gordura em si, só que ele armazena, porque como não é utilizado imediatamente, ele armazena. Qual é o problema? O problema é que, como nós estamos a comer mais açúcar do que devíamos, e quando eu estou a falar de açúcar, eu não estou a falar de açúcar branco, não estou a falar de pacotinhos de açúcar,
eu estou a falar de todos os hidratos de carbono, eu estou a falar de arroz, eu estou a falar de batatas, eu estou a falar de pão, eu estou a falar de tudo o que é hidratos de carbono, fruta, ok? Tudo o que seja hidratos de carbono, eu já não estou a falar só de açúcares refinados, como a nossa alimentação mudou e alimentamos-nos com muito mais hidratos de carbono do que devíamos, de facto, o fígado armazena-o em forma de glicogénio para, bem, isto pode fazer falta, né? Armazena que remédio, portanto é o papel do fígado, só que ele nunca vai fazer falta, porque todos os dias nós estamos a dar mais e mais do que aquele que nós precisávamos. E depois qual é que é o problema? Também tem a ver com qual a qualidade, qual é o açúcar que nós escolhemos. Por isso é que eu estava aqui a fazer essa distinção. Porque se nós estivermos a falar de hidratos de carbono complexos, e portanto estamos a falar normalmente de cereais integrais, de alimentos ricos em fibras, de absorção lenta, lá está, por exemplo, estamos a falar de, por exemplo, batata doce, estamos a falar mesmo da própria fruta, depois a fruta varia de fruta para fruta, mas grãos integrais de absorção lenta, os hidratos de carbono complexos, não é muito grave. Porquê? Porque eles não criam um índice glicémico, o índice glicémico não é tão alto, portanto o fígado não vai processar imediatamente e não vai transformar tão rapidamente essa glicose. Agora, se nós estivermos a falar de açúcar refinado e, sobretudo, se estivermos a falar de frutose, que é uma forma de açúcar, uma forma específica de açúcar, o nosso fígado ele vai processar, vai absorver imediatamente, portanto, não há tempo de nós o gastarmos, como eu estava a referir, não é? De nós o utilizarmos no movimento, no dia a dia, porque ele vai absorver imediatamente, vai transformar imediatamente em glicogênio e vai lá ficar armazenado. E ele processa-o exatamente como processa o álcool. Eu também já expliquei isto na semana passada. Também na semana passada eu falei acerca do xarope de milho, do açúcar que passou a ser feito, extraído, não da cana-de-açúcar, que era a sacarose, de uma forma mais simples, não tinha uma tanta quantidade de frutose. Mas hoje em dia, sobretudo a indústria do açúcar, ela retira o doce, não é? O açúcar, sobretudo dos cereais. Então, porque é mais barato, porque é um processo mais barato e, portanto, tem muito mais lucros. Qual é que é o açúcar que está a ser utilizado em termos industriais? Portanto, industriais, que na verdade depois está em todos os alimentos processados que nós consumimos. É o tal xarope de milho, que este americano, que eu também já falei há 2 detox atrás, falava do High Fructose Corn Syrup, que é o xarope de milho, que tem metade disto é frutose. O problema da frutose é que, de facto, o nosso organismo não está preparado para processar a frutose na sua forma simples. Ou seja, como eu também expliquei a semana passada, a frutose, se nós consumirmos um alimento que tenha frutose naturalmente, a fruta, por exemplo, o mel, ele contém toda a fibra necessária para que o nosso corpo processe essa frutose. O problema é que nós estamos a consumir frutose sem a fibra que envolve, sem a fibra com a qual ela foi produzida na natureza. E, portanto, o nosso corpo, o nosso fígado não processa essa frutose e está pura e simplesmente só a reter cada vez mais essa frutose, não é? no fígado, fica lá retida. Na verdade não é frutose, como eu expliquei, é glicogênio, fica em forma de gordura. Depois ainda relativamente aqui a esta ideia que foi feita, foi pensado, portanto, o problema das doenças, este médico Yudkin, ele começa a dizer, reparem que as gorduras, nós consumimos, nós em termos de espécie humana, não é? Os humanos consomem gorduras desde sempre. Os primitivos caçavam animais, eles alimentavam-se à base de gordura animal. E, portanto, o açúcar que nós consumimos, ele faz parte, o açúcar, e quando estou a falar de açúcar, estou agora ainda a falar só dos hidratos de carbono complexos, portanto, os grãos integrais, batata, tudo isso, eles só passaram a fazer parte da alimentação há 10 mil anos para cá, não é? O açúcar em si,
o açúcar refinado, portanto este açúcar simples, puro, ele, sem valor nutricional, na verdade, este açúcar refinado, ele só existe então de há 300 anos para cá. Ou seja, este médico diz, em termos evolucionários, é como se estivéssemos a consumir açúcar ontem, agora, neste momento, neste segundo. E, portanto, é muito mais provável, se as doenças começaram a aparecer agora, ora, não há de ser certamente, o problema não há de ser exatamente da gordura que os primitivos já comiam atrás. Não é? Porque a gordura, essa gordura dessa carne, é evidente que, atenção, agora aqui outro pormenor, a carne de hoje em dia não é a carne dos animais que os primitivos caçavam. Porquê? Porque antigamente os primitivos não davam antibióticos aos animais, não é? Não os alimentavam a ração. Portanto, há aqui todo um outro problema que é a qualidade, a própria qualidade da gordura da carne e das gorduras saturadas. Mas a verdade é que o açúcar em si ele só surgiu o açúcar, portanto os carboidratos, os hidratos de carbono complexos só surgiram há 10 mil anos com a agricultura e há 300 anos o açúcar, então sim, esse açúcar refinado é que surgiu e portanto o mais normal e sobretudo desde a década de 70 e 80, como eu vos falei, é que foi aumentado. Foi substituída a gordura pelo açúcar na nossa alimentação e, portanto, é normal que seja neste momento que nós estejamos a percebermos das consequências dessa alteração. E depois há aqui mais uma questão que essa também é essencial. Falava-se muito, eu já falei na semana passada aqui acerca do colesterol e expliquei que o colesterol presente nos alimentos não é o colesterol que nós produzimos. Aliás, isto funciona um bocadinho ao contrário. Eu já vos falei aqui da homeostase e nós temos o nosso corpo funciona através de um princípio da homeostase, que é um princípio do equilíbrio, ok? Do equilíbrio energético, reequilibra. Tal como nós transpiramos quando está calor para que a temperatura do corpo baixe, tal como nós trememos quando está frio para que com o movimento a temperatura do corpo aumente, o nosso corpo, ele cria determinadas circunstâncias para haver este reequilíbrio, não é? E o colesterol, curiosamente, também funciona da mesma maneira. Se nós consumimos bastante colesterol, então o nosso corpo vai produzir menos precisamente porque nós já estamos a consumi-lo. O contrário também acontece. Se nós não consumirmos alimentos com colesterol, o nosso corpo vai produzir mais para reequilibrar essa falta. E, portanto, o colesterol que o nosso fígado produz não é o colesterol que nós consumimos nos alimentos. Se um alimento tiver colesterol, não significa necessariamente que esse colesterol seja o mesmo que vai para as nossas veias. E depois há um outro estudo muito interessante que mostra precisamente uma correlação inversa entre as gorduras saturadas e os problemas cardíacos, a cardiopatia. A França, que é um dos países com maior consumo de gordura saturada, manteiga, por exemplo, mesmo a banha, etc., possui a taxa mais baixa de doenças cardíacas, enquanto que a Ucrânia, que é uma consumidora bastante discreta de gordura saturada, consome muito pouco, tem a taxa mais alta. E, portanto, quando nós começamos a comparar todos estes estudos, percebemos que há uma data de mitos que nos foram contados ao longo destes anos e que nós não tínhamos ideia e que vamos ouvindo e vamos nos alimentando dessa forma. Para terminar, e ainda voltando agora aqui ao açúcar, que era uma questão muito importante, que tipo de açúcar é que nós comemos? Claro que é importante nós consumirmos hidratos de carbono, eles fazem falta. Eu digo isto assim com algumas reticências, porquê? Porque eu também conheço um outro estudo, que eu também já cá falei no outro detox, que varia, esse autor estudou os vários tipos de sangue e o que ele refere é que cada tipo de sangue tem necessidades nutricionais diferentes e, portanto, por exemplo, no meu caso, eu não sinto muita falta de hidratos de carbono, eu consumo bastante gordura, mas, enfim, vamos admitir, assim, no geral, para falarmos em termos genéricos, que os hidratos de carbono fazem falta. Agora, com determinados hidratos de carbono, com determinados açúcares, e agora estou a falar de açúcares mesmo, portanto, os hidratos de carbono simples e não os complexos,
nós temos alguns problemas. É que, por exemplo, enquanto que se nós consumirmos sacarose ou consumirmos glicose normal, ela vai dar uma informação ao nosso fígado, que dá por sua vez uma informação ao pâncreas para produzir insulina. A insulina é a hormona responsável pela redução da glicose. Ora, a frutose, e não só a insulina é uma das hormonas e outra informação, mas aí outras coisas que nós consumimos também, quer proteína, o que for, também dá uma informação da produção de uma outra hormona que é a leptina. A leptina é a hormona responsável pela saciedade, por nos sentirmos satisfeitos, por sentirmos que, ok, não me apetece comer mais, estou cheia, estou satisfeita. É a leptina que nos dá essa informação no nosso cérebro e que nos diz: para, já chega, está bom, ok? Problema, como eu vos estava a dizer, a frutose não despoleta nem a produção de insulina, porque a insulina não faz reduzir a frutose, ela só faz reduzir a glicose. Mais uma vez, a frutose vai toda ela para o fígado e fica lá acumulada. Portanto, a insulina não a reduz, não é produzida, não a reduz. E, ao invés de dar informação para libertar a tal leptina, não liberta uma outra hormona que é a grelina. Problema, a grelina não nos dá sensação de saciedade e, portanto, nós vamos continuar a comer. Estão a ver quando abrem um pacote de bolachas ou de biscoitos ou o que quer que seja, tuque, que é salgado, tem açúcar. Quando abrem, começam a comer e não param. E acabam um pacote e, se for preciso, ainda vão buscar outro. Onde é que está a sensação de saciedade? Não há. E, portanto, o problema da frutose, que é o tal açúcar que está adicionado em tudo, faz com que nós não tenhamos essa sensação de saciedade. Nunca chega, é sempre mais. E por isso é que eu digo que também é uma droga. Portanto, não é só um veneno, como eu vos falei também na semana passada, o facto de ficar acumulado no fígado e de o fígado tratar como um álcool e, portanto, levar à cirrose. É um veneno por isso. Como vos expliquei, o antídoto é a própria fibra do alimento, se ele for natural, no caso da fruta. Também é uma droga porque não conseguem parar de comer. Não conseguem parar de comer. Quando eu deixei de comer açúcar, ainda hoje eu digo às pessoas, e as pessoas dizem-me: como é que tu conseguiste? Como é que tu consegues? Isto normalmente pergunta-se quando alguém deixa a heroína, quando alguém deixa a cocaína, quando deixa o tabaco, drogas. Quando se deixa drogas. Portanto, se alguém pergunta, e não são poucas as pessoas que me perguntam como é que tu conseguiste, então, sim, o açúcar é uma droga porque vicia, porque nos faz querer sempre mais. Porque depois o que é que acontece? Eu consumo açúcar, o tal açúcar refinado, que faz disparar faz disparar o índice glicémico, tem um índice glicémico muito alto, dispara, vem uma bomba de insulina, o corpo liberta uma bomba de insulina para baixar aquele índice. Ao libertar uma bomba de insulina, quando desce o pico é muito baixo, então vai pedir mais, vai pedir outra vez, porque depois o pico é muito baixo, vai querer subir outra vez, é essa vontade que nos dá. E isto, andamos os dias todos assim, agora pico, energia, queda, moleza, pico, energia, queda, moleza. É isto que se processa com o açúcar. Não sei se já repararam, e agora, para terminar, hoje vale por 2, foram quase 30 minutos. Mas para terminar, imaginem, para quem consome refrigerantes, imaginem, lá está, tal Coca-Cola, nem precisa Coca-Cola. Coca-Cola é um bom exemplo porque também tem gás. Mas Ice Teas, o que quiserem, todos aqueles refrigerantes com gás, sem gás, o que vocês quiserem que exista agora, consomem aquilo. Imaginem, bebem aquelas aqueles copos enormes que há nesses sítios de fast food e no cinema e o que for, e continuam a comer. Onde é que há espaço para aquilo tudo? Beberam aquilo tudo e continuam, e vão comer mais, e vão comer um hambúrguer, vão comer e pipocas, porque continuam sempre mais. O que é a Coca-Cola? Imaginem, o que é que vocês têm lá dentro? A bomba, não é? Tem sódio, que é o que dá o sabor, apesar de não ter, está disfarçado pelo açúcar. Portanto, o sódio, que é o sal, está disfarçado com toneladas de açúcar.
não é? Está disfarçado. O sódio o sódio o que é que faz? Faz desidratar, faz ter mais sede, não é? Bebam água do mar, vão ver o que é que acontece. Faz mais sede. Então o sódio faz com que eu queira beber mais, o açúcar vicia, então aquilo repete-se, porque eu estou a beber mais. A cafeína também desidrata, porque a cafeína é agora esqueci-me do termo, um diurético. Cafeína é diurética e, portanto, aquilo tem cafeína, que é uma bomba para não parar de beber. Reparem, a Coca-Cola é uma bomba para não parar de beber. Cafeína, diurético, faz fazer xixi, né? Largar líquidos, transpirar, largar líquidos. O sódio, que faz ter mais sede, e açúcar. Portanto, vocês têm a bomba do século. E têm, então, o veneno do século e têm a droga do século que nos faz querer cada vez mais. É isto que nós damos às nossas crianças. Nós damos Cerelac às nossas crianças assim que deixam o leite materno. Deixam a gordura boa do leite materno, toma lá papas, toma lá açúcar. E damos choque-pique, aqueles cereaizinhos, estão a ver aqueles cereaizinhos fantásticos, dieta, fitness e não sei o quê. De dieta tem muito pouco. É açúcar puro. Mesmo o Wesley tem muito açúcar. Vejam os ingredientes, olhem para o que vocês estão a comprar, olhem para o que estão a consumir. Tudo neste momento tem açúcar. E depois há mais um problema, é que a maior parte dos produtos processados tem açúcar e não só, tem uma outra gordura, que é a gordura má, que são as gorduras hidrogenadas, que são as gorduras processadas, são as gorduras que foram reagidas que os átomos de carbono reagiram com hidrogênio, passando de monoinsaturadas ou de poliinsaturadas para saturadas, para ter uma forma sólida. Só que essas são também chamadas as trans fat, já devem ter ouvido falar, as gorduras trans, as trans fat, as gorduras hidrogenadas, a que já foram associados a alguns estudos, cancro, por exemplo. E portanto nós estamos a juntar tudo, produtos de pastelaria, bolos, os tais cereais de pequeno almoço, bolachas, biscoitos, não só têm o açúcar, como também têm as gorduras, as tais trans fat, pão branco, aquele pão de longa duração, tudo isso. Bem, já passou imenso, hoje foi mesmo longo. Espero que tenha alertado aí para o vosso radar e eu, se calhar, para a semana deixava-vos algumas dicas, algumas técnicas para experimentarem outras formas de alimentação. Ou seja, técnicas para ajudar a reduzir, pelo menos, já não digo deixar o açúcar como eu, mas técnicas para vos ajudar a consumir menos açúcar, aqui a regular o paladar. Ok? Ficamos combinados? Então, mais uma vez, muito obrigada pela vossa presença, obrigada por continuarem aqui comigo. E não percam o próximo detox, porque nós também não.